Esse é o canal Corandeu, fazendo teologia diante de Deus. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Corandeu. E hoje o nosso conteúdo são dicas de como podemos fazer um devocional. Nós não viemos dar aqui a fórmula mágica para o seu devocional, mas são dicas para ajudar vocês a ter um devocional melhor. Então eu selecionei aqui e descrevi 7 dicas que eu vou dizer rapidamente para você, que eu aplico elas têm sido muito boas para mim, têm me ajudado muito, então que elas possam ajudar vocês também. Primeira dica, vamos lá: tempo e disciplina. Comece estipulando um tempo para você começar o seu devocional. Comece estipulando um tempo para você fazer o seu devocional. Se você vai estipular um tempo inicial de 10 minutos, de 15 minutos, comece sendo fiel com esse tempo. E também um ponto essencial: tenha disciplina. Tenha disciplina com esses 15 minutos que você se dispôs a fazer o seu devocional. Isso é importantíssimo. Há um provérbio latino que diz festina lente, que é apressa-te devagar. Então vai devagar, comece com 15 minutos, depois você pode subir para 20 minutos, depois você pode subir para 30 minutos, para 1 hora e assim por diante. Mas comece se delimitando um tempo mínimo. Olha, eu vou começar a fazer um devocional 15 minutos por dia. E tenha disciplina. Ter disciplina em devocional é importante. Tem coisas que nós só fazemos se nós colocarmos uma disciplina. Segunda dica: qual é o seu melhor horário do dia? Por exemplo, eu sou um cara da manhã, eu funciono muito pela manhã. Então o meu devocional é dedicado logo pela manhã. Lutero dizia que as primeiras horas do dia eram importantíssimas para ele. Ele era mais forte, então ele dizia que não iria perder as primeiras horas do dia para Satanás. E ele tinha logo as primeiras 4 horas do dia dedicados ao devocional, dedicados à oração e ao estudo da palavra de Deus. Lutero era Lutero, você não é Lutero, nem eu. Mas são exemplos de homens que tinham esse devocional logo pela manhã. Mas você pode ser uma pessoa mais da noite. Eu, por exemplo, não funciono à noite. Se eu for querer ler, fazer alguma coisa mais afinco à noite, como oração e leitura, eu sou péssimo. Eu funciono muito pela manhã, mas às vezes o seu organismo, mas às vezes você funciona melhor à noite. Então, tem que identificar. Olha, eu acho que eu funciono melhor à noite. Eu conheço muitos amigos que estudam e fazem devocional à noite e não pela manhã, porque eles funcionam melhor à noite. Então, tente identificar qual horário do dia é melhor para você. Lógico, você vai ter que adequar isso com os seus afazeres, com trabalho, com deveres de casa. Então, se você é mãe, você tem filhos, seria legal você intercalar a hora que os filhos estivessem na escola, por exemplo, para que você consiga se adequar a um horário legal. Terceira dica: prepare um lugar. Prepare um lugar. Isso é muito importante, você ter um lugar reservado para você fazer seu devocional. Se você tem a oportunidade de ter um escritório em casa, você já tem um local ideal para fazer o seu devocional, onde você não vai ser incomodado. Mas se você não tem, pode preparar um lugar no seu quarto, um cantinho ali no seu quarto dedicado para você fazer seu devocional, ou um cantinho na sala ali que você possa: aqui é o lugar que eu vou fazer meu devocional. E procure avisar quem mora com você: olha, a hora que eu estiver ali, eu gostaria de não ser incomodado, que eu vou estar fazendo meu devocional. É importante você ter um local definido. Quarta dica é um plano. Organize-se com um plano. Dentro desse plano, a gente pode dividir em 4 subitens. Dentro do plano devocional, primeira coisa que você tem que fazer, e é essencial fazer, é a oração. Há um outro provérbio latino que diz: ora et labora, ou seja, antes de trabalhar nós devemos orar. Sempre antes de trabalhar
nós devemos orar. Então, sempre antes de estudar a palavra, sempre antes de começar o devocional, dedique um tempo para oração. Lutero dizia que a melhor parte dos estudos para ele era a oração, não eram os estudos em si, mas era a oração. Então, antes de começar, ore. Segundo subitem do plano, leitura da Bíblia. Se for necessário, para que você siga uma disciplina, baixe aí um plano de leitura. Tem vários disponíveis aí na internet. Eu gosto muito do plano histórico, que ele começa fazendo uma leitura da ordem histórica. Ele começa pelo livro de Gênesis, depois ele vai para Jó, não vai para Êxodo, porque Jó seria o segundo livro mais antigo em tempo. Então, mas tem outros, tem sim, até planos de leituras que com a denominação de devocional, um plano devocional. Você vai achar vários na internet, se for possível. Se não, você pode tentar ler 3 capítulos por dia, é muito bom. Bom, 3 capítulos por dia e compreendidos é melhor do que você ler 10. Às vezes você lê um grande volume da Bíblia e não entende. E você pode ler 3 e entender muito bem. Eu gosto muito do exemplo do Dr. Martin Lloyd-Jones, que era um pastor anglicano inglês, pastoreou muitos anos na igreja de Westminster, na Inglaterra. Ele fazia o plano de leitura dele assim: ele lia 2 capítulos de manhã, ele refletia, se deleitava naqueles 2 capítulos, entendia o que aqueles 2 capítulos quiseram dizer, e à tarde ele lia mais 2 capítulos, tá? Esse era o devocional dele, e ele refletia de novo nos outros 2 capítulos e estudava os 2 capítulos, tá? É um exemplo também, eu acho bacana. Estou tentando entrar nessa vibe aí que o Lloyd-Jones fazia. Terceiro subitem do plano, anotações. É muito importante você ter um caderno ou um notepad, né, um bloco de anotações para você anotar suas reflexões, anotar suas dúvidas ou palavras que você tem dúvida, para depois consultar um léxico, né, ou algo assim. Então é importante que você escreva, e também você pode anotar versículos ali, tá? E não é ruim você decorar versículos. Aliás, nós instigamos aos crentes decorarem versículos. Isso é bom, isso é muito bom. Então você pode anotar ali versículos e decorar eles. Quarto subitem do plano, leituras. Há uma frase antiga que diz que nós somos anões sobre os ombros de gigantes. Então, dentro do seu devocional, oração, leitura da Bíblia e anotações, você pode acrescentar leituras. O que é ser anões em ombros de gigantes? É que outros homens já se deleitaram, já esmiuçaram a Escritura para a gente, já comentaram a Escritura e nos ajudaram a entender a palavra de Deus. Aliás, quanto mais antigo esses livros desses homens, ele é melhor, porque naquela época não tinha internet, não tinha o Google que você podia digitar o que é salvação. O Google hoje te fala, né? Inclusive as várias vertentes sobre soteriologia. Não, naquela época eles tinham biblioteca, eles tinham que miuçar, eles tinham horas para ler livros, pergaminhos, etc., para entender, né? E enxugar isso em comentários. Então seria bom. Então você pode também ter um livro devocional, né? Um livro que te traz piedade, que te leva para a oração. Eu, por exemplo, a minha leitura da Bíblia, ela é essencial. E eu complemento a leitura da Bíblia do meu devocional com 2 livros hoje que eu uso eles anuais. Anualmente eu uso ele. Um deles é As Confissões de Agostinho. É um livro muito bom, Agostinho, tá? As Confissões de Agostinho. E o outro é A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, tá? São esses 2 livros que eu uso hoje. Eu leio sempre um trechinho de cada um após a minha leitura bíblica. Quinto ponto, não desista. Há um provérbio latino que diz: repetitio est mater studiorum, ou seja, a repetição é a mãe do conhecimento. Por isso que nós temos que repetir diariamente o nosso devocional. Repetindo, a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo a guardar. Assim como diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um exercício diário. Então,
não desista, não desanime diante das dificuldades, não desanime perante o sono, não desanime perante a preguiça, não desanime perante sofrimentos. Procure se disciplinar e vá avançando, que é o nosso próximo ponto. Então, não desista, perseverança dos santos. Isso é o que nós temos que ter, perseverar na disciplina, perseverarmos no devocional. Sexto ponto, avance. Tenha um tempo de leitura dedicado aos 15 minutos, que seja inicialmente, mas pense que com o tempo você pode aumentar esse tempo. Por exemplo, então se você começou com um tempo de 15 minutos, você pode tentar aumentar para 20, 25, 30 minutos e até mais. Como assim mais? Bom, a gente não estaria mais só no devocional, mas numa agenda de estudos diário. Nós teríamos o nosso devocional, mas teríamos uma agenda de estudo diário. Como que seria essa agenda de estudo diário? Os especialistas dizem que mais do que 3 horas e meia, nosso cérebro já começa a embaralhar as informações e não guarda tudo. Então, o que eles orientam? A cada 30 minutos de estudo, você descansar 10 minutos. A cada 30, descansa 10. 30, 10. Só que, logicamente, nesses 10 minutos, você não vai ler outra coisa. Nesses 10 minutos, você ouve uma música, porque música é higiene mental. Tudo bem que as músicas de hoje não estão colaborando muito com a higiene mental, mas procure ouvir uma boa música, ou faça um exercício, levante, dá uma volta pela casa e volte aos seus estudos. Isso já é uma rotina, não só de devocional, como eu disse, mas de estudos. Eu, por exemplo, aumentei essa rotina com o tempo. Eu comecei com um devocional, 15 minutos, 30 minutos, e hoje eu tenho uma rotina de estudos. Então, por exemplo, atualmente eu estou estudando As Institutas de Calvino, né, que é um livro denso, tem que ter atenção para ler, e também estou lendo Afeições Religiosas de Jonathan Edwards, tá? Você pode intercalar com, por exemplo, livros de biografia, porque esses livros às vezes são livros mais pesados, mais densos e cansam um pouco a mente. Então às vezes você pode intercalar com uma biografia, descansa um pouquinho a mente. Você vai ler biografias de homens que percorreram 500 quilômetros a cavalo, doente, para ir pregar em outra cidade, como por exemplo David Brainerd. Aí isso pode te inspirar a cada vez mais, traz inspiração ler biografias. Fica aí uma dica. Sétimo e último ponto: tudo que é feito no individual tem que refletir no coletivo. Tudo que você busca individualmente no seu devocional diário com Deus, você está cumprindo aí já um primeiro mandamento, que Jesus nos deixou, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Você está tendo um relacionamento entre você e Deus. Só que tem um segundo também grande mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, que é amar o nosso próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Ou seja, então tudo aquilo que você buscar, tudo aquilo que você crescer individualmente no seu devocional, em oração e leitura da palavra, tem que refletir para o coletivo, tem que refletir para a sua vida de igreja, para a sua vida como discípulo, tem que refletir no seu discipulado, tem que refletir na comunidade dos santos, que é a comunidade que você frequenta, tem que refletir na sua vida como esposo, na sua vida como esposa, na sua vida como pai, como mãe, na sua vida como filho, tem que refletir na sua vida como um profissional, porque nós somos feitos para a glória de Deus. Então até no meu trabalho eu tenho que glorificar a Deus através da minha vida. Então tudo que você buscar individualmente tem que ser visto no coletivo, senão não tem efeito nenhum para a tua vida um devocional diário, tá? Tem que ser aquela famosa metanoia, entra na minha mente, guardo no coração, como diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e com isso eu tenho uma vida no coletivo que glorifica a Deus. Esse é um dos grandes objetivos também de termos um bom devocional. Então, meus amados, meus queridos, são dicas para te ajudar a começar, ou para te ajudar a melhorar, ou para você adaptar. Lógico, como disse, tudo vai depender da sua agenda, do seu dia.
mas que você pode começar a trazer uma disciplina para o seu devocional, ok? Ficaram aí as dicas que possam edificar as suas vidas e que vocês possam então ter um bom devocional para a glória de Deus.